Olá, caríssimas amigas e amigos, nossa gratidão por estarmos juntos mais uma vez, buscando maiores conhecimentos que nos farão mais felizes. Em várias passagens do Evangelho, vemos Jesus concluir a tarefa de auxílio curativo aos paralíticos, ordenando: levanta, toma o teu leito e caminha. Ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, a exemplo do paralítico de Bethesda, no Evangelho de João. Haveria alguma relação entre essa passagem e nós nos dias de hoje? Está conosco Eulália Bueno, palestrante, autora de vários livros, dos quais destacamos A Conquista da Felicidade, Superando a Ansiedade, No Silêncio dos Claustros, que vai nos ajudar a compreender esse importante ensinamento de Jesus. Olá, Eulália, alegria imensa em ter você conosco. A alegria é minha, mais uma vez, Ivone, muita gratidão pela confiança, pela oportunidade de servir ao bem e sair da paralisia em que muitas vezes, sem nos darmos conta, nos encontramos. Muita gratidão. A gratidão é nossa, Eulália. Nós nos referimos ao paralítico que estava preso a uma cama. Simbolicamente, essa situação pode ser comparada ao nosso comportamento na atualidade? Sim. A mais consagrada passagem do Novo Testamento que coloca Jesus frente a frente com uma situação como essa é a de Lázaro. Porque Lázaro privava da intimidade com o Cristo. A caminho de Jerusalém, todas as vezes ele pernoitava em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro sofria de uma grave dermatose que lhe abria feridas profundas por todo o corpo, feridas fétidas, dolorosas, que amorosamente suas irmãs cuidavam e consideravam que Lázaro era tão sofrido, tão vítima, que lhe faziam tudo, não permitiam sequer que ele se movimentasse. E, obviamente, ficavam espantados os três irmãos por Jesus ali permanecer tantas vezes, agasalhar a multidão e nunca efetivamente ter curado o corpo de Lázaro. Então, aqui nós trazemos para a atualidade, para aqueles que têm intimidade com o Cristo. Porque a gente pensa automaticamente se eu sou alguém desconhecido, vá lá que eventualmente o Cristo possa me encontrar e ante o meu sofrimento me cure. Mas eu preciso entender que cura é essa que Jesus aplica, porque imediatamente ele nos faz uma advertência. Vai e não tornes a pecar. Quem peca, quem erra, quem se equivoca, não é o corpo, é a alma. Então ele deixa o recado de que o corpo foi só uma consequência da doença da alma e responsabiliza a criatura por ser diferente. Lázaro, pela sua proximidade, representa nós, os trabalhadores ou os frequentadores assíduos, colaborativos com os trabalhos da casa, que podemos talvez chegar perto dele e achar que automaticamente Jesus vai nos liberar de todas as dores, quer sejam elas físicas, emocionais, psicossociais, psicológicas ou espirituais. A inatividade do Cristo para promover uma cura momentânea
fez com que aqueles irmãos, e principalmente Lázaro, caíssem numa profunda depressão. E certa feita, quando Jesus estava em Jerusalém, as irmãs enviaram um mensageiro anunciando a morte de Lázaro e esperavam que Jesus retornasse imediatamente, mas ele demorou 4 dias. É bom lembrar que a distância entre Jerusalém e Betânia não chegava a 5 quilômetros. Chegou calmamente depois de 4 dias, as irmãs reclamaram, dizendo: se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E não é o que nós fazemos hoje? Tu não estás do meu lado, porque se tu estivesses, eu não estaria passando por isso, eu não estaria passando por aquilo. Mas Jesus reconhece, está numa comunhão indescritível com o Pai, que tudo que nos chega é resultado da lei de causa e efeito. E ele não pode ferir essa lei, mas ele nos mostrou o caminho para superar os desafios que nos chegam. E qual foi esse caminho? Perseverança, resignação e obrigatoriedade de fazer o bem por todos os meios e em todas as direções. Então esse foi o convite imperioso que Jesus nos fez e que torna muito interessante a passagem sobre Lázaro. Também nós achamos assim bastante interessante e correlata a situação da cura do paralítico, né? Quando ele pede a ele que se levante, né? Ele pede que ele se levante. Qual é o significado de levantar-se? Levantar-se é tomar as rédeas da sua própria existência. Quando Jesus à frente vai dizer, e a passagem do Getsêmani, do Horto das Oliveiras, que antecede a prisão de Jesus, é marcante nisso. Quando ele surpreende Pedro dormindo por 3 vezes e diz: Pedro, tu dormes, vigia e ora. Ora, esse vigia e ora não era para impedir que Jesus fosse aprisionado, porque isso de fato aconteceria. Mas era para ele não se permitir invadir pelos pensamentos de espíritos inimigos do cristianismo e que poderiam gerar-lhe um movimento contrário, que efetivamente aconteceu, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós vimos negando Jesus frequentemente quando recuamos ante os convites que temos para cuidar mais da alma. Não importa onde eles surjam, propriamente dentro da casa espírita, que tenta aproximar-se do modelo da Casa do Caminho, que foi fundada entre Jerusalém e Jope por Pedro, João e Tiago. Então, não apenas cuidar dos esclarecimentos que beneficiarão a nossa alma, mas fazer a parte prática, que é o acolhimento aos necessitados, aos deserdados, aos feridos, aos paralisados diante das decepções da vida. Então ele diz, o movimento é contínuo de andar, andar é progredir, progredir é vencer. E vencer não é guerrear para fora, é estabelecer o bom combate que Paulo nos adverte, que é vencer as más inclinações que insistem em permanecer conosco e insistem em nos levar continuamente à paralisia. Enquanto isso, Jesus convida, levanta-te e anda. Toma o teu leito. No nosso leito tem tudo que nos pertence. Então, toma as tuas más inclinações, as tuas pendências, e que não sejam elas o motivo de dizer que não consegues, que és frágil demais, porque tu podes. Eu estou te erguendo a todo momento. É muito bonito isso. Sim, inclusive eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso, porque ainda com relação ao paralítico, quando ele se levanta, ele não precisa mais daquela cama.
né? Ele não precisa. Então, por que Jesus orientou para que ele a levasse consigo? É uma assertiva de Jesus de que nós nunca devemos esquecer o momento da nossa dor. Quando nós esquecemos, a gente logo volta a cair nas mesmas tentações, digamos assim. Então, toma o teu leito, toma a prova pela qual passaste e leva contigo. E se for preciso, mostra ao outro de onde tu conseguiste sair, para que ele se sinta também incentivado a erguer o seu leito e caminhar. Ele disse, olha, não deixa o leito aqui, porque o leito, a doença, significa as mazelas espirituais, e essas seguem contigo para ser vencidas. Então, naturalmente, o leito significa que Jesus, com a sua grande vibração espiritual, seu grande poder curativo, amenizou a dor momentânea do corpo, mas não removeu a prova. Então, ele carrega o leito como uma lembrança de que, para não voltar a adoecer, ele precisa curar-se dos males que o levaram à doença física, porque esses estão na alma. Esses não podem nunca ser esquecidos, mas trabalhados e vencidos. Eulália, me parece que o fato de tê-lo orientado para ir para a sua casa, toma a tua cama e siga para a tua casa, né? Também tem um significado, não é? Tem. À época de Jesus, todos aqueles que tivessem alguns tipos de doença eram excluídos do convívio familiar. Aqueles que não pudessem mais contribuir com a sociedade por suas limitações, tinham seus nomes riscados dos livros dos vivos que pertenciam ao templo. Então, quando ele diz, volta para a tua casa, retoma tuas responsabilidades. Apresenta-te ao templo, mostra-te como capaz, e o primeiro lugar, volta para a tua casa, porque a tarefa maior de todos os espíritos começa na sua responsabilidade dentro do seio familiar. Então, assim, olha, eu não estou te curando para você voltar aos vícios, voltar à irresponsabilidade, a aproveitar a vida. Eu estou te curando para que tu reconheças que, como membro da sociedade, precisas oferecer a tua sadia contribuição, a fim de não adoeceres. E anda, né? Jesus diz, e anda, nos parece uma orientação conclusiva, né? E nós perguntamos, Eulália, caminhar para onde? Qual é o nosso objetivo enquanto espíritos, como você já destacou? O anda de Jesus, em primeiro lugar, diz, não te acomodes. Se tu ficares sentado, também vais adoecer. O andar é buscar desvestir-se das inclinações equivocadas que tantas vezes nos têm feito desviar do caminho. Mas, acima de tudo, ir adiante, levando o leito da dor. Pelo menos eu já sei por onde não devo ir. Se eu fizer a análise, né, vigiai, orai, o que eu tenho repetidamente feito que está me adoecendo? Então esse é um caminho que eu não devo mais tomar. Eu tenho que tomar o caminho contrário. E é muito interessante, Ivone, eu recentemente descobri isso, porque todas as vezes nas 15 curas que estão narradas minuciosamente, Jesus diz, vai e não tornes a pecar. E aí originou-se aquela palavra com peso muito forte, pecado. Você feriu e parecia que não tinha cura, daí a justificativa da pena eterna. Mas pecar, no aramaico, no hebraico, tinha o significado de errar o alvo.
É o equívoco. Então, quando você erra, você pode corrigir. Quando você se equivoca, você pode corrigir. Então, ele diz, olha, não é motivo de paralisia e condenação eterna, mas é motivo de levantares, seguires adiante, tomares outro caminho, porque esse foi de equívoco, foi de erro. Então, experimenta outro caminho. E que caminho, Senhor? Aquele que eu estou te indicando. Qual foi o caminho que Jesus indicou? De trabalho, de compaixão, de estar sempre pronta a olhar a dor do outro, e o próprio Jesus se fez cercar de 12 para nos dizer que nunca somos capazes de fazer a obra do bem sozinhos. Então, desvestirmos-nos do ego e caminharmos juntos para que realmente o trabalho seja efetivado no exemplo do bem que o Cristo nos deixou. Eulália, eu gostaria que nesses momentos finais do programa você deixasse as suas considerações finais. Pois não, Ivone. Nós cremos que o momento do isolamento social provocado pela pandemia foi, por assim dizer, uma parada obrigatória, porque vínhamos em ritmo acelerado, desorientados, totalmente convencidos de que somos apenas esta matéria e que tudo que pudéssemos construir seria em torno da matéria. Quando descobrimos que ficando em casa teríamos outros recursos de trabalho, e inaugurou-se aí uma era de home office, que patrocina uma convivência maior entre a família, que vinha esquecido, e que é o grupo essencial, aqueles espíritos que aceitaram vir conosco. Então, se eu não me ajustar a eles, fora deles, a família chamada humanidade terá os mesmos defeitos em condições mais graves. Por isso nós estamos falindo tanto, caindo aqui, caindo ali, aceitando todas as propostas, todo mundo faz, todo mundo dá certo, então também vou fazer. E eu não percebo se aquilo que momentaneamente está trazendo vantagens materiais me trará grandeza espiritual. Ou se eu, quando Jesus me disse levanta-te, até me levantei, mas não andei em direção à proposta pedagógica do Cristo. Então, o convite é: a pandemia nos trouxe a fragilidade da vida. Mas o recado dela não foi para que você mergulhasse na carne e aproveitasse tudo que pudesse, mas foi para que você pensasse que de uma para outra hora, fragilmente a vida se esvai. E às vezes se esvai sem nem nos dar tempo de pedir perdão. Perdão por não dizermos tantas vezes como eu te amo, por não pedirmos desculpa, por não convivermos amorosamente. A morte tão rápida que veio foi para nos dizer: mais dia menos dia, com ou sem pandemia, tu também vais partir repentinamente, porque ninguém faz o programa da morte. E todos nós achamos que vamos morrer muito velhinhos e vamos postergando as coisas. Então o convite foi: faze agora o melhor pelo teu espírito. Levanta-te e anda, desta vez em direção às conquistas morais. E com absoluta certeza, eu te garanto que estarei esperando por ti. Eulália, muito obrigada. Que Jesus nos permita outras oportunidades como essa. Muito obrigada a você, Ivone, a todos que promovem este programa, que o assistem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Nós que conhecemos o trabalho da Federação Espírita do Paraná, Momento Espírita, e também aqueles que ainda não conhecem, podem ver as mensagens
também em filmes, agora no endereço @canal FEP. Muito obrigada a todos pela companhia e até o próximo programa, desejando-lhes muita paz.